1 Pedro, capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 19. Eu quero meditar nessa noite com você sobre como retirar as virtudes em momentos de sofrimento. A gente poderia pensar nesse título como uma pergunta: será que é possível retirar virtudes de momentos de sofrimento? Será que é possível nós tirarmos algo bom de momentos de dor como o que nós estamos enfrentando nesses dias de pandemia? Será que é possível? E a palavra de Deus nessa noite vai nos trazer essa resposta, a resposta de que desse anseio, dessa pergunta que muitas vezes está no nosso coração. O versículo 19, e a palavra de Deus diz assim: amados, não vos assusteis com a provação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se algo estranho vos estivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação de sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador? Portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando o bem. Amém? Amados, é possível, como eu disse, que nesses dias a gente possa estar fazendo essa pergunta: será que dá para tirar coisas boas de tempos assim tão adversos? Será que dá para tirar algo bom, virtudes, de um tempo tão difícil? E a resposta que a palavra de Deus nos traz essa noite é que sim, é possível. É possível que mesmo nós enfrentando momentos tão desafiadores, que a gente possa absorver disso tudo coisas boas da parte de Deus, ensinamentos da parte de Deus. É possível que eu e você, nesse tempo de adversidade, temos algo a aprender do Senhor, temos algo a absorver da parte do Senhor para as nossas vidas. E no primeiro tempo, querido, no primeiro momento, aquilo que nós precisamos fortalecer mais a nossa vida é a nossa fé, porque ela será a fonte do nosso sustento, ela será a fonte do nosso renovo. E quando eu digo renovar a fonte da nossa fé, renovar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, eu não estou dizendo apenas de você que diz assim: não, eu acredito em Deus. Preste atenção numa coisa, querido. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo, para que a gente consiga absorver alguma coisa de bom, alguma virtude em tudo isso que está acontecendo, nós precisamos de uma fé, não apenas a fé que diz eu acredito em Deus, mas uma fé que nos faz aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento de Deus, na intimidade com Deus. Queridos, esses dias são dias que uma fé superficial não vai te fazer ter forças para vencer. São dias que é necessário uma fé profunda,
uma fé, ter o coração renovado a cada manhã. O que eu quero dizer com isso, pastor? O que o senhor quer dizer com isso? Esse tempo não é suficiente que você viva a partir da fé dos seus pais. Não é suficiente que você viva a partir da fé da sua esposa, do seu pastor. Você vai precisar desenvolver sua fé, amado, nesses dias. Você vai precisar desenvolver um relacionamento com Deus, porque senão você não vai conseguir vencer esse tempo de adversidade. Ouça bem o que eu quero dizer para você. Se você não tiver uma fé tua, pessoal, intransponível, porque é um dos aspectos da fé, ela não é só comunitária, ela também pessoal. Ela também precisa ser minha fé. Ela é a fé que se revela na comunidade, mas ela também precisa ser a fé que se revela na sua intimidade, na impessoalidade da relação de Deus com seus filhos. Se você não desenvolver uma fé nesse tempo, você não vai conseguir vencer essa adversidade que nós estamos enfrentando, essa pandemia, esse sofrimento, né, que o mundo está enfrentando. É tempo, querido, de você desenvolver essa fé. É tempo de você buscar em Deus, se aprofundar em Deus, conhecer a sua palavra, conhecer quais são os desígnios de Deus para o ser humano. Você já se preocupou com isso? De saber o que Deus diz em sua palavra a respeito dos planos que Ele tem para você? Você já se preocupou com isso? Ou você acha que é suficiente que a sua mãe permaneça orando por você, que o seu pastor permaneça orando por você, que os seus pais permaneçam orando por você, mas você mesmo não ora, mas você mesmo não busca? E eu digo para você com toda certeza, querido, não é suficiente. Quando o sofrimento vem, quando o tempo adverso vem, é necessário que a gente tenha uma fé pessoal para vencer tudo isso. Esse texto, querido, é um texto escrito pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja da Ásia Menor. Muito provavelmente ele esteja em Roma no momento em que ele está escrevendo essa carta, essa epístola. Eu estava estudando um pouco sobre esse texto. A data dele é de aproximadamente 60 a 64 depois de Cristo. Foi o tempo em que essa carta foi escrita. Ou seja, a fé daquela igreja ainda é uma fé nova, uma fé jovem. E o apóstolo Pedro está escrevendo uma carta pastoral para essa igreja. E ele está escrevendo uma carta com o objetivo de fortalecer aquela igreja. Mas não apenas de fortalecê-la, mas de preparar a igreja para viver um tempo de perseguição, para viver um tempo de adversidade, de luta. Então Pedro está escrevendo uma carta, o apóstolo Pedro está escrevendo uma carta como um pastor, advertindo a igreja, fortalecendo a igreja e dizendo para eles: olha, vocês vão passar por tempos difíceis, tempos de perseguição. E amado, a gente precisa entender algumas coisas. Essa carta que Pedro está escrevendo é para um tempo específico na história da igreja, mas a palavra de Deus, ela é viva e ela transcende o tempo. Por isso ela é eficaz tanto para aquele momento da história quanto para o momento em que nós estamos vivendo hoje. A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Portanto, a gente pode pegar lições dessa palavra, dessa carta que Pedro está escrevendo para a igreja da Ásia Menor, e aprender, trazer para as nossas vidas as lições que o Senhor quer falar com cada um de nós nesse tempo. E a primeira coisa, amado, que eu gostaria de meditar com você nesse texto: a igreja do Senhor, ela sempre viveu momentos de sofrimento na história. Se você estudar a história da igreja, em todos os momentos a igreja viveu algum desafio. O próprio Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, 33, ele adverte a igreja, dizendo: olha, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, o próprio Jesus alertou a sua igreja, advertiu a sua igreja, que a igreja enfrentaria tribulações nessa vida.
que a igreja enfrentaria lutas, que a igreja enfrentaria momentos de dificuldade, não apenas pela perseguição, como a igreja do primeiro século, mas também como nós estamos vivendo hoje, no século 21, um momento de pandemia, um momento de enfermidade que acomete toda a humanidade. Jesus também, essa palavra de Jesus também é para nossos dias hoje. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Vocês vão viver tribulações, vocês vão viver momentos de angústia, mas vocês não podem perder o bom ânimo, porque Jesus venceu, querido, para que eu e você pudesse vencer, para que eu e você pudéssemos romper tudo isso, transpor toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, ver a graça de Deus sobre tudo. Então Pedro escreve, o apóstolo Pedro, ele mostra algumas maneiras nessa carta que ele está escrevendo para essa igreja, de como a gente pode retirar virtudes do sofrimento. Mostra através dessa carta que mesmo no tempo de dor, mesmo no tempo de luta que a igreja enfrentaria e que a igreja está enfrentando, é possível tirar virtudes e é possível tirar ensinamentos, coisas boas da parte de Deus. Eu quero meditar com você nessa carta e olhar através dos versículos, do trecho que nós lemos, do versículo 12 ao 19, como o apóstolo Pedro nos ensina a tirar coisas boas, tirar virtudes do momento de sofrimento. A primeira lição está no versículo 12, quando ele diz que o sofrimento, a provação, ela é como um fogo que purifica, um fogo que prova. Então, querida, a primeira coisa que o apóstolo Pedro nos ensina para tirar virtudes desse sofrimento, ou de qualquer outro sofrimento, é que a experiência do sofrimento é o momento de verificarmos a realidade da nossa fé. O momento de dor é o momento de você avaliar a sua fé. É o momento de você olhar para dentro de você e enxergar se existe fé verdadeiramente no seu coração. Porque ela é como um fogo, o sofrimento é como um fogo que prova a nossa vida. O sofrimento, querido, não é algo estranho ao cristão. O sofrimento, ela faz parte da vida de todo cristão. Eu sei que nós estamos passando um momento difícil, mas preste atenção, sofrimento não é algo estranho para o cristão. O sofrimento faz parte da vida cristã. Porque aquele que veio para nos salvar também passou momentos de dores, também passou angústias, também passou sofrimentos. Só que são nesses momentos em que nós precisamos verificar se existe uma realidade na nossa fé, se existe uma fé de fato em nosso coração, ou se tudo aquilo que nós declaramos são apenas palavras, tornaram espírito e vida em nós. Olhe agora, querido, nesse momento de angústia, olhe para dentro de você mesmo. Você não vai olhar para o outro, você vai olhar para dentro de você. Verifique qual é a realidade da sua fé nesses dias. Verifique uma outra coisa, em 1 Coríntios 3,11. A palavra de Deus em 1 Coríntios 3,11 diz que as obras do cristão seriam provadas através do fogo. Paulo fala sobre isso lá na palavra. A obra do cristão é provada através do fogo. E eu te digo, não só a obra, mas a nossa fé também é provada pelo fogo. A fé que eu e você dizemos ter em momentos que está tudo bem, de estabilidade, ela é provada, querido, através do fogo. E o fogo é o sofrimento. O sofrimento é o fogo que prova a nossa fé. O sofrimento é o fogo que diz se eu e você cremos ou não. Existe possibilidade de tirarmos virtudes dos momentos de sofrimento. Preste atenção, Deus está fortalecendo sua fé nesses dias. Deus está te fazendo alguém mais forte nesse tempo, amado. Você não vai sair dessa crise do mesmo tamanho que você entrou. Deus vai fazer você sair maior, mais robusto, mais forte, porque é necessário, amado, tempos difíceis, pressões da vida, para que a nossa fé seja provada e aprovada por Deus.
Deus não deixa que a vida prove nossa fé, que as circunstâncias provem nossa fé, para saber o que tem dentro de nós, mas é para que eu e você saiba o que tem dentro de nós. Deixe que esse tempo revele a você qual é a realidade da sua fé. O apóstolo Pedro continua, nesse texto, nessa carta, no versículo 13, e ele nos ensina que o sofrimento nos faz enxergar que a verdadeira alegria está na revelação da glória de Cristo. Observe o versículo 13. Contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação de sua glória. A verdadeira alegria do homem, do cristão, da mulher cristã, está na revelação da glória de Cristo. E são momentos como esse, querido, que nós vemos quão grande é a fragilidade da vida, que nós percebemos que são as coisas eternas, que podem trazer sentido para a nossa vida, significado para a nossa vida. Não importa o tamanho das conquistas que você tenha nessa terra, não importa o quão grande seja o patrimônio que você tenha construído, olhe para a realidade agora que as pessoas estão vivendo. O dinheiro não pode salvar, o dinheiro não pode trazer vida. Tudo que nós temos agora, querido, é a condição de olhar que a verdadeira alegria está na revelação da glória de Cristo, que um dia virá. E a palavra diz que quando Ele se revelar em sua glória, nós também seremos manifestos. Os filhos de Deus serão manifestos. Essa é a verdadeira alegria. Esse é o lugar que nós devemos depositar o nosso coração. Então, no momento de sofrimento, nós precisamos de enxergar qual é a verdadeira alegria. O momento de sofrimento também é uma oportunidade para viver uma nova experiência com o Espírito Santo de Deus. No versículo 14, o apóstolo Pedro diz o seguinte: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois, porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Sobre nós repousa o Espírito de Deus. Sobre nós está, sobre a igreja, está a presença do Espírito de Deus. Mas é necessário, amado, que a gente mergulhe nas águas do Espírito. A palavra de Deus no livro de Ezequiel diz que existem águas de toda a profundidade, existem águas mais rasas, mas existem águas mais profundas. E a gente precisa caminhar para a profundidade das águas do Espírito de Deus. E talvez esse momento de sofrimento sirva para isso, para que eu e você encontremos os tesouros escondidos nas profundezas do Espírito. Tesouros que não podem ser revelados na área superficial, querido. Os tesouros estão sempre escondidos em lugares profundos. É preciso entrar, é preciso mergulhar, é preciso buscar, é preciso querer. Então o sofrimento é uma oportunidade para que a gente viva experiências novas com o Espírito de Deus. Você precisa construir os seus próprios testemunhos. A gente testemunhar da vida de alguém, do que Deus fez na vida de alguém, é muito bom. E eu vejo muita gente fazendo isso na igreja. Agora, a gente precisa construir o que Deus está fazendo em nós. Quais são as experiências que nós estamos tendo com Deus? Qual foi a sua última experiência com o Senhor? Qual foi a última vez que você entrou para o seu quarto, fechou a tua porta e Deus falou com você lá, sozinho? E você pode ter a convicção de que Deus estava ali com você. Qual foi a sua última experiência, querido? Ou a gente está se acostumando a viver com as experiências dos outros, terceirizando. Então talvez esse momento de dor, de sofrimento, seja uma oportunidade para que a gente cresça no conhecimento do Espírito de Deus. Precisa saber quem Ele é. Ele quer se revelar a você, amado. Me leve a mal. Eu sei que as pessoas gostam de ouvir sempre do profeta, do pastor. Isso não é errado. Mas quando a Bíblia diz, amado, que o véu foi rasgado de cima a baixo, significa dizer que a presença que pode ser revelada ao profeta também pode ser revelada a você.
que Deus não quer falar com você apenas através de um pastor ou de um profeta. Ele quer falar com você diretamente, face a face. Ele quer falar com você na mesa do café. Ele quer falar com você no seu quarto. Só que para isso você precisa se aprofundar, buscar. Então aproveite esse momento, esses dias de dor, dias de sofrimento. Dobre teus joelhos no teu quarto e busque a presença de Deus. Ore mais. Busque mais ao Senhor. Ele quer se revelar a você. O momento de sofrimento também é o momento de nós glorificarmos a Deus verdadeiramente. Versículo 16, olha só o que a palavra diz: entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. O momento de sofrimento é o momento em que nós glorificamos a Deus de maneira verdadeira. Eu garanto para vocês. Em qualquer outro momento da sua vida, você pode fazer tipo. Em qualquer outro momento da sua vida, você pode fazer cena. Mas no momento da dor e do sofrimento, não tem como fazer cena não, querido. No momento da dor e do sofrimento, você é verdadeiramente diante de Deus o seu eu. Você revela o seu eu verdadeiro. Você não fica fazendo tipo nem cena diante de Deus. Então no momento de dor é o momento em que o nosso verdadeiro louvor brota para Ele, em que o nosso choro, a nossa oração, ela transpassa o telhado da nossa casa e ela atinge os céus da glória, porque é algo verdadeiro. O momento de dor e o momento de sofrimento revela o nosso eu verdadeiro, sem máscara, revela quem nós somos de verdade, de fato. Então o momento de dor é o momento de glorificar a Deus verdadeiramente, de você cantar para Ele verdadeiramente, de você poder adorá-lo verdadeiramente, ainda que você esteja sofrendo, ainda que você esteja chorando, ainda que exista algum familiar seu doente, ainda que você esteja com medo de perder alguém. Na dor, amado, você glorifica a Deus de verdade. De verdade. Você expõe diante dele quem você é. A dor e o sofrimento também é momento de demonstrarmos ao mundo a relevância do Evangelho que nós pregamos. Versículo 17 diz assim: pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Amados, momento de sofrimento, momento de dor, momento de adversidade, é o momento de nós demonstrarmos a relevância do Evangelho que nós anunciamos ao mundo. É momento de nós demonstrarmos na prática que esse Evangelho, que essa palavra é poder de Deus, sim, que ela se manifesta, sim, que ela se torna realidade, sim, que ela não é apenas palavra, mas ela é poder de Deus. A palavra do Senhor em 1 Coríntios 4:20 diz o seguinte: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, em poder, em realidade nos céus, na terra. Um momento de sofrimento, meu amado, minha amada, meu irmão, minha irmã, é o momento de nós mostrarmos ao mundo a relevância deste Evangelho que nós levamos, desta palavra de vida e de vida eterna. O momento de sofrimento também é o momento de reconhecer que só existe um caminho, e o nome desse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o momento de sofrimento é o momento de nós reconhecermos que verdadeiramente só existe um caminho. E para você que já tem uma aliança com Deus, esse momento é o momento de você renovar a sua aliança. Para você que já entregou a sua vida um dia ao Senhor, é momento de você renovar a sua aliança com Ele.
para você que estava afastado dos caminhos do Senhor, para você que estava longe dos caminhos do Senhor. É momento de você retornar para Ele. Agora, para você que ainda não entregou a sua vida a Ele, para você que apesar da dor, do sofrimento, ainda está relutando, é momento de você se render a Jesus. É momento de você se entregar a Ele, porque não tem outro caminho, amado. Não existe outro caminho. Não existe outro socorro. Não existe outra salvação. Entregue-se a Ele. Renda-se a Ele ainda nessa noite. Dobre-se diante do Senhor. Confesse a Ele os seus pecados. Entregue a sua vida a Ele. Diga: Senhor, vem fazer morada em mim. Eu me entrego a Ti, porque eu não tenho outro caminho. Esse é o momento, querido, sofrimento, e nesse momento a gente pode enxergar essa realidade. Não tem outro caminho, só o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O momento de sofrimento também é uma oportunidade de nós provarmos a fidelidade de Deus. Para encerrar, versículo 19: portanto, aqueles que padecem de acordo com a vontade de Deus devem confiar a sua vida a seu fiel Criador e seguir praticando bem. Momento de sofrimento, momento de dor, momento de luta, é o momento em que nós enxergarmos a fidelidade do nosso Deus, guardando as nossas vidas, guardando o nosso coração. Se você é alguém que crê no Senhor, saiba que nesses dias você vai poder testemunhar da fidelidade e do livramento de Deus. Porque no momento de dor, querida, a gente pode enxergar Deus trabalhando em nosso favor, Deus nos socorrendo. Tem uma frase que eu gosto muito do pastor Aiden Wilson Tozer, que diz que mesmo quando a vida não é boa, Deus é bom. Mesmo quando todas as coisas na vida parecem ruins, Deus continua sendo bom. Não deixe, querido, que as adversidades desses dias de luta que nós estamos passando distorçam a visão que você tem de Deus. Bom, mesmo quando a vida não é boa, creia nisso. É possível retirar virtudes, coisas boas, coisas positivas, mesmo nesses dias de dor, de lágrimas, de morte. Só não deixe a visão de Deus ser distorcida no seu coração. Só não deixe a visão de Deus ser formada no seu coração a partir da dúvida, do sofrimento. Não. A visão de Deus gerada no seu coração seja a partir de sua palavra, a partir do seu amor, da sua graça, da sua bondade. Ele não muda. O mundo está um caos, amado, mas Deus permanece o mesmo. E é nele e através dele que nós podemos ter a nossa fé renovada, a nossa vida fortalecida. Por isso eu quero te trazer uma palavra de esperança nessa noite. Existe possibilidade de que você e eu, que nós possamos tirar desse momento de tribulação tão terrível que talvez o mundo ainda nunca tenha encontrado. Nós podemos, mesmo nessa situação, encontrar as virtudes do nosso Deus. Olhe para Ele, olhe para a sua palavra, olhe para a fé, renove sua esperança nesses dias. E se você, querido, é alguém que está ouvindo essa palavra nessa noite e que ainda não entregou completamente a sua vida para o Senhor, eu quero dizer para você, essa é uma oportunidade de você fazer isso. Eu não preciso estar aí na sua casa. É algo entre você e Deus. Você que está distante do Senhor, eu sei que Deus está falando com alguém nessa noite. Você que se afastou, esse momento é um momento que Deus está te chamando de volta. E você que já tem caminhado, querido, renove a sua aliança. Você que já tem orado, buscado a Deus, busque ainda mais.
Você que já tem se aprofundado na palavra, se aprofunde ainda mais. É tempo de nós crescermos em Deus. Em nome de Jesus, a fé vai nos fazer vencer e nos fazer transpor todas as barreiras que estão diante de nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você puder ir na sua casa, nessa hora, fechar os seus olhos, eu queria orar por você. Se você puder colocar a mão no seu coração, eu quero interceder em oração agora pela sua vida e dizer para você que há esperança para todo aquele que crê, que há esperança para todo aquele que busca no Senhor. Ele é a nossa força, Ele é a nossa herança, Ele é a nossa porção. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar, Deus, agora, juntamente com teus filhos, Senhor. Ó Senhor Deus, olhando para essa palavra, Pai, do apóstolo Pedro, que foi escrito para a igreja, dizendo sim, Pai, que eles enfrentariam perseguição, dizendo que eles enfrentariam momentos difíceis, mas sobretudo dizendo para eles, ó Pai, que a sua presença seria com eles, dizendo a eles, ó Pai, que era possível, mesmo em tempo de dor, ter a alegria verdadeira que vem de Ti, Senhor. A alegria verdadeira, Pai, não vem dessa terra, não vem das conquistas apenas, Senhor. A alegria verdadeira, Senhor, vem de Ti. E a Tua palavra nos diz nessa noite que é possível, Senhor, mesmo em tempos de pandemia, mesmo em tempos de enfermidade, de crise, de incertezas, ó Pai, financeiras, é possível que a nossa fé nos faça ultrapassar tudo isso, Senhor. Que assim, Senhor, como essa igreja, Senhor, recebeu essa carta e através dela pôde passar por tudo isso, por todas as lutas, que assim também, Pai, a igreja desse tempo, que a igreja do século 21 possa também escrever uma história, Senhor, para que, Senhor Deus, os nossos irmãos do futuro possam ler que nós enfrentamos adversidades, enfermidades, enfrentamos a morte, mas nós não perdemos a esperança, nós não perdemos a alegria de Te servir, nós não perdemos a fé, nós não nos perdemos, não perdemos o Senhor de vista, não deixamos que a dor e o sofrimento, Pai, ó Senhor Deus, formasse a visão que nós temos de Ti, não. Sobre tudo isso, Senhor, nós entendemos que o Senhor permanece fiel até o fim. Nos ajuda, Pai, a permanecermos, ó Deus. Guarda Teu povo, Senhor. Guarda Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós queremos escrever uma história de fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Que o Senhor possa te fazer, mesmo em tempos difíceis, absorver tudo aquilo que Deus tem de bom para você e para a sua família. Creia, amado, o Senhor continua sendo o mesmo. Busque ao Senhor nesse tempo. Que esse seja um tempo de crescimento para a igreja. Que esse seja um tempo de fortalecimento para a igreja do Senhor na terra. Em nome de Jesus. Palavra. Que Deus abençoe você e te fortaleça. Eu quero orar ministrando sobre você a bênção nessa noite para a gente encerrar. Em nome de Jesus. Se você puder estender a sua mão, assim como sinal de receber do Senhor, nós vamos orar nessa hora mais uma vez, agradecidos. Senhor, que a graça do Deus vivo, que o amor de Jesus e a consolação do Santo Espírito de Deus, que excede toda a compreensão, seja derramada sobre nós, seja derramada sobre a humanidade, seja derramada, ó Senhor Deus, sobre aqueles que sofrem, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diz amém. Deus abençoe a tua vida, querido, e até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Forte abraço.